todos vocês agora vão aceitar aí para continuar, porque a gente vai gravar essa conversa, tá? O pessoal está chegando, tem gente que eu já vi em outras salas. A Rani. Tudo bem? O pessoal está chegando. Como a gente tem um tempo curtinho, a gente já vai começando, tá, pessoal? A gente está estimulando... são 30 minutinhos de conversa mesmo. As meninas do Indique uma Preta vão apresentar aí um estudo que elas fizeram falando sobre a presença de mulheres negras no mercado. Aqui a gente tem a Dani, a Verônica e a Amanda vai entrar, né, ainda. Mas, enfim, sejam bem-vindas todas e eu vou deixar vocês seguirem. Obrigada, Manu. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Dani. A gente já pode começar? Já pode começar. Eu achei que a Maria ia falar alguma coisinha. Então, beleza. Diga, Manu, diga. Nada, não, eu só fiz assim, porque pode começar. Eu acho que mais importante, na verdade, eu vou falar rapidão aqui, que eu acho que eu não falei, mas o café temático, assim, são 30 minutinhos de uma conversa, elas vão apresentar, mas a ideia é que a gente tenha uma interação, assim, então liguem as câmeras, conversem com a gente, coloquem suas questões, assim, né, para a gente ter um compartilhamento enriquecedor agora. Beleza. Bom, eu começo me apresentando, né? Eu sou a Dani Matos, eu sou uma das sócias cofundadoras da Indique uma Preta. Nós somos aí uma consultoria de conexões entre a comunidade negra e também o mercado de trabalho. Aí eu passo a bola para a Verô também se apresentar, minha sócia, parceira. Oi, pessoal, boa tarde. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo. Ao lado da Dani e da Amanda, essas maravilhosas, a gente está aí à frente da consultoria Indique uma Preta, que nasceu como um grupo no Facebook, criado pela Dani lá em 2016. A gente está bem feliz de estar aqui com vocês. A gente vai debater um pouco sobre os dados, né, da pesquisa que a gente fez ano passado ao lado da Box 1824. A gente olhou, né, qual que são as perspectivas da mulher negra no mercado de trabalho, né, e a gente traz um pouco, não só das vivências delas, mas também da ótica, né, das empresas, enfim, de todas as questões que amarram essa jornada. E eu passo a palavra para a Amanda, que vai abrir e contar um pouco aí já de como que foi esse processo da pesquisa. Oi, gente, boa tarde. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu também sou uma das sócias da Indique, junto com a Vero e com a Dani. Eu vou, assim, compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Eu tive um probleminha com uma fonte, mas, assim, tá tudo bem, vamos que vamos. Ai, só vamos. Tá corrido, né, gente? O tempo tá uma loucura, não sei o que tá acontecendo, não. Espera aí, rapidinho. Eu acho que está falando aqui, se alguém puder me ajudar, está falando host disable attending screen sharing. O que será que é? Eu acho que você tem que ser... fazer o seguinte, eu vou te dar o host. Isso, por favor, obrigada. Agora deu, obrigada, viu? Agora eu vou fazer o seguinte, só um minutinho, galera. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Sim, né? Sim. Bom, vamos lá. A gente vai apresentar um pouquinho aqui de alguns dados, enfim.
do que a gente trilhou dentro dessa pesquisa chamada Potências Invisíveis, a realidade da mulher negra no mercado de trabalho. Nós fizemos em parceria com a Box 1824, ano passado, em outubro. Então, as meninas podem até colocar o link aí, se vocês quiserem acessar o site, onde tem essa versão resumida. E aí, o grande lance dessa pesquisa, assim, foi mapear o papel da mulher negra no panorama no mercado de trabalho e também identificar essas potências. Então, ao longo da apresentação, vocês vão ver o mapeamento de dados em relação às mulheres negras inseridas no mercado de trabalho, mas também a gente vai falar um pouquinho das potências que essa mulher, ela insere dentro desse mercado, né? E aí, de onde a gente parte, né, de um lugar dessa pesquisa, né, de alguns pontos, assim, que a gente vem falando do que tem hoje no mercado de trabalho, enfim. Então, hoje, né, especialmente no ano pandêmico, né, desde o ano passado, enfim, existe, né, a urgência de pensar em trabalho, né, e como que as pessoas conversam com essa categoria, né, de vida. Então, a urgência de pensar em trabalho nos dias de hoje. As mudanças no cenário, né, do cenário da sociedade como um todo, elas exigem transformações. Então, o cenário, por exemplo, da pandemia, ele pontua uma importância, né, na nossa cadeia de trabalho. Então, a pandemia, ela fala sobre internet, ela fala sobre quem são as pessoas que estão fazendo home office, ela fala sobre quem são as pessoas que estão trabalhando, quem são aquelas que não estão, fala sobre as pessoas que estão mais expostas, por exemplo, ao vírus em relação ao seu trabalho. E diversidade e inclusão, todo mundo sabe que é uma pauta que vai se tornando cada vez mais atrativa, tanto para a sociedade como um todo, como para o mercado de trabalho. E a diversidade como um dos pilares de sustentabilidade de negócio, né, no século XXI. Então, diversidade como, né, esse pilar que vai puxando também outros pontos, né, de mudança em relação ao mercado de trabalho e aos negócios. E aí, falando um pouquinho para vocês sobre esses dados que a gente vai mostrar aqui, todo mundo sabe, né, enfim, que há anos as mulheres negras elas estão sujeitas às piores condições de mercado de trabalho, né, isso é um fato, é só observar como a nossa sociedade se comporta em relação a esse grupo, né. Antes de falar um pouquinho sobre esse dado aqui, eu só queria pontuar que as mulheres negras elas são o maior grupo populacional do Brasil, de acordo com o IBGE, totalizando 28%. E aí é legal mostrar isso aqui, falar um pouquinho sobre quem são as mulheres negras, né, que estão ocupando cargos de gerente, de diretoria ou de sócio proprietário, e a gente mostra na pesquisa que só 8% dessas mulheres ocupam, né, esses cargos aí distribuídos em diretoria, sócio proprietária, gerente, supervisor, coordenadora. Então, pouquíssimas mulheres negras estão nesses cargos aí de decisão, de intelectualidade, então isso é legal de se pensar e de se questionar também. A maioria das mulheres negras não foi liderada por outras mulheres negras nos últimos 5 anos de mercado de trabalho. Então, assim, a gente não tem uma representatividade, um espelho dentro da nossa cadeia de mercado de trabalho, né? Então, isso aqui, ele fala muito sobre como a nossa sociedade se comporta em relação às mulheres negras. E aqui, um dado que fala muito sobre rendimento mensal, né, de salário, enfim. Então, na pesquisa a gente mostra, né, a mulher negra ela recebe menos da metade que um homem branco. Então, enquanto, por exemplo, a gente colocou aqui, as pessoas brancas recebem 2.796, as pessoas pretas, né, e pardas recebem 1.608. Então, realmente é uma disparidade muito grande, fala muito sobre, né, tudo que a gente escuta sobre racismo estrutural, sobre aquele período do passado escravocrata, enfim, sobre a relação do nosso país das pessoas pretas e mercados de trabalho. E aqui é importante colocar que as mulheres negras elas são base, né, da hierarquia social. Então é importante entender quando a gente fala sobre mercado de trabalho
a gente olhar quem está na base dessa hierarquia, dessa pirâmide, quem está sustentando essa pirâmide para que as outras pessoas consigam ali também, enfim, trabalhar. Então, as mulheres negras na base, os homens negros, as mulheres brancas e os homens brancos no topo. Então, quando a gente escuta aquela frase, né, e até aquelas coisas que a gente vê, matérias na internet, falando tipo, as mulheres ascenderam, as mulheres conquistaram espaços e tudo mais, a gente também tem que se perguntar que mulheres são essas, né, então a gente tem que se questionar nisso, porque as mulheres negras estão ali nessa base, segurando essa pirâmide, né, trabalhando ali, como eu falei, nas piores condições, enfim, recebendo menos e etc., e quando a gente fala sobre isso, né, sobre essa pirâmide, quando a gente explica que a mulher negra ela não possui representação ali de outra mulher negra dentro do seu espaço de trabalho, quando essa mulher não possui cargos de liderança, não tem, né, na sua trajetória inteira, ela não passa por um cargo de liderança, enfim, a gente olha para essa estrutura social e a gente naturaliza as mulheres negras no espaço de vulnerabilidade, né? Então, enxergar essa condição e normalizar é contribuir para esse problema, né? Então, o que a gente pode fazer para transformar essa vulnerabilidade numa coisa mais ativa, numa coisa de que não podemos normalizar isso, né? Essa condição. Então, é interessante a gente pensar em como que a gente pode transformar isso em outra coisa. E aí, quando a gente fala disso, né, de vulnerabilidade, a gente coloca até uma questão, né, tipo, ou a gente passa a nos incomodar em vê-las nessas posições, ou esse cenário nunca irá mudar. Então, é urgente que a gente pense na transformação dessa postura de passividade para uma atuação concreta diante do problema. E quando a gente fala disso, como que a gente pode aplicar políticas afirmativas dentro do nosso espaço de trabalho, como que a gente pode realmente sair dessa posição de olhar e ver essa condição para uma posição de atitude mesmo, né? Quando a gente fala principalmente em mercado de trabalho. Então, quando a gente fala dessa vulnerabilidade, a gente quer transformar isso, né? A gente quer transformar essa condição e essa atuação, né, em potencialidade, né? A gente quer transformar e virar essa chave, né? Como que a gente pode transformar essa vulnerabilidade em potência? Como que as negras alcancem mais espaço, alcancem mais voz, enfim, como que a gente pode fazer isso? E aí, nessa pesquisa, a gente elencou aqui 3 níveis de potência, né? Então, que potência é essa? Como que a gente pode trabalhar isso, né? Então, a gente fala da reputação, a gente fala da performance e a gente fala na inovação, né? Como que a gente trabalha e de que potência é essa que a gente está falando, né? Como que as mulheres negras elas podem oferecer essa potência dentro desses espaços? Então, a gente elencou na pesquisa esses 3 níveis, que é a reputação, a performance e a inovação. A reputação, ela fala realmente da reputação, né, desse lugar, dessa empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, precisamos de representatividade na publicidade, no filme e tudo mais, né, para as empresas, né, que estão comunicando esse tipo de coisa, a gente também tem que pensar isso de porta para dentro, né, em como que a pressão social ela faz com que a inclusão seja uma pauta, né, para as empresas, e como que isso acaba mudando a chavinha dessa empresa em relação à reputação, e como que isso afeta o valor, né, dessa marca, enfim, dessa empresa. E aí a gente coloca aqui, né, um dado, uma conclusão desse ponto que eu falei, da reputação, né, então a gente fala aqui na pesquisa um pouquinho sobre que o consumidor, onde ele quer verdade, ele quer posicionamento, né, então a gente mostra aqui alguns dados, eu vou passar rapidinho essa parte só para não me alongar bastante. E aí a gente fala sobre também a performance, né? Então, quando a gente pensa num cenário competitivo de mercado de trabalho, a gente pensa em como que as pessoas de diferentes trajetórias, de diferentes currículos, elas podem
facilitar e demonstrar uma entrega, né, melhor dentro desse espaço de trabalho, enfim. Então, é aquele assunto mesmo, né? As pessoas diversas, as pessoas que têm um potencial criativo ali diferente uma da outra, elas realmente conseguem performar, entregar mais ideias inovadoras, enfim, ideias criativas dentro desses espaços. Opa, e aí a gente coloca aqui, né, um pouquinho falando sobre a performance, que está mais que provado, né, que as empresas com mais diversidade, elas performam melhor, né, então empresas com diversidade étnico-racial, elas são 36% a mais propensas a obter lucro, então já está mais o que provado isso é uma fonte de uma consultoria chamada McKinsey, então isso é certo, tá? E aí, a inovação, né? Então, a inovação é sobre, tipo, trazer novos pensamentos, trazer novas perspectivas, né, ao negócio como um grande diferencial, como um trunfo mesmo para as empresas. Tentar sair, né, dessa mentalidade das últimas décadas, né, de que uma empresa, ela só deve ter um board de homens brancos, ou então tem que ser padronizado, o perfil tem que ser esse. Então, desamarrar do passado e pensar no futuro, e pensar na diversidade com o pé no chão e acreditar que as coisas podem mudar a partir desse olhar, né? E aí a gente, quando fala de inovação, a gente reforça novamente essa pluralidade e dos colaboradores. Então, a gente trouxe até aqui algumas aspas das pessoas, das mulheres que foram entrevistadas, né, na nossa pesquisa. Então, o que a gente quer dizer com isso, com a inovação? Quanto mais olhares diferentes, mais soluções criativas serão proporcionadas, né? Essa potência da pluralidade das pessoas, ela aparece na entrega que as pessoas vão fazer ali na sua trajetória de trabalho. Então, as novas perspectivas, elas são insumos para pensar de um jeito inovador. Então, não adianta muito as empresas acharem que estão inovando, sendo que o quadro de funcionário delas são só feitos de ou homens brancos ou mulheres brancas, né? Então, tem que pensar também nesse sentido. E aí, só fazendo esse resumo e finalizando essa parte, a gente, né, faz esse resumo, que a inovação, ela faz parte, né, do capital intelectual, essa parte mais qualitativa, a performance, né, do capital laboral, do quantitativo, e a reputação, que é aquilo que a gente falou, né, que é a questão social mesmo, a coisa da população tá chamando por isso, e as empresas começarem a fazer essas ações, né, dentro dos seus espaços. Bom, e essa primeira parte é isso. Então, só finalizando aqui essa primeira parte aí da pesquisa, inclusão e valorização da mulher negra no mercado de trabalho não é só uma pauta social, né? É uma pauta que fala sobre negócio, é uma pauta que fala sobre transformação. Essas mulheres estão fazendo coisas, elas estão produzindo, mesmo o mercado negando espaço a elas. Então, é interessante olhar também, né, isso. As mulheres negras há anos estão produzindo coisas, há anos estão produzindo material criativo, intelectual, acadêmico. Então, quando a gente fala de inclusão e valorização da mulher negra no mercado, a gente não está falando só sobre pauta social, mas a gente também está falando de negócio e evolução também, de inovação. Então, é isso, as transformações, né, elas precisam de pessoas novas e lugares, e outros lugares também. Então, resumindo tudo que eu falei, eu acho que é basicamente isso. E aí, acho que a Verô vai começar a falar um pouquinho sobre as barreiras, enfim, e essa parte que fala mais sobre mitos e barreiras da nossa pesquisa. Sim, a gente começa então a entender, bacana, entendemos o cenário, né? Quem são essas mulheres negras,
também compreendemos, né, esse olhar pela ótica da potencialidade, das vivências, né, de toda a bagagem que essas mulheres possuem, e então a gente foi compreender qual que é aí o cenário dessa transformação, mas a gente só consegue olhar para a transformação a partir do momento que a gente identifica o que a gente quer transformar. Por isso que a gente foi compreender quais são as barreiras que interferem aí nas relações, né, de empregabilidade quando a gente fala sobre mulheres negras. E aí a gente categorizou essas barreiras em 4 pontos, né? A primeira é a formação e qualificação, conexão e acesso, diversidade genérica e o medo de errar. E aí, pode seguir, por favor, Amanda. E quando a gente olha, né, para a formação e qualificação, uma das falas que os RHs mais trazem elas não possuem qualificações necessárias. Uma vez que a gente, né, vê aí o aumento da população negra na universidade pública, hoje são 50,3% de pretos e pardos, né, nesses espaços, e essa pesquisa foi feita no ano passado e 43% das mulheres afirmavam, né, que pretendiam ali voltar e continuar a estudar. Além disso, né, a gente tem a questão da hiperqualificação, né, como um desempenho ali em uma estratégia como um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, eu preciso de alguém para trabalhar comigo, mas eu já quero que essa pessoa venha com inglês. Então, eu não dou nem a oportunidade que essa pessoa possa ali estudar e aperfeiçoar, né, a questão da língua quando ela for contratada. E também a questão de cursos muito específicos, né, ou complementares a partir das premissas eliminatórias. Então, a gente quebra aí esse mito. Então, na verdade, né, a gente vê que a formação e a experiência existem, mas a lógica do mercado exclui diferentes tipos de experiências e invalida as trajetórias profissionais. E aí, em sequência, a gente vê a segunda barreira, que é a conexão e acesso, né, que a gente muitas vezes escuta, abrimos os processos, mas essas mulheres não aparecem, né? Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando, né, dessa bolha homogênea, né? Então, essa bolha de pessoas muito similares que se indicam, e quando a gente vai olhar os dados, né, a maioria das mulheres negras, elas entram para as empresas através de processos seletivos, ou seja, elas não fazem parte dessa bolha de indicações, né? E além disso, trazendo um pouquinho aqui dos dados, né, até por conta do tempo que a gente tem, mas caso vocês queiram, né, imergir um pouco na pesquisa também, a gente pode conversar, enfim, ter um segundo momento com vocês, mas eu vou trazer alguns dados que eu acho que é muito importante citar. Né? Então, 58% das mulheres negras já escutou piadas relacionadas à cor, cabelo ou aparência, 49% dessas mulheres já se sentiu desqualificada profissionalmente, mesmo tendo toda ali formação necessária para ocupar tal espaço, 44% já se sentiu constrangida em espaços com mais gente por conta de alguma piada, e 37% teve seu posicionamento, né, ideia silenciado, enquanto a opinião de pessoas brancas eram ouvidas e valorizadas. Então a gente vê, né, que essas violências, né, sejam simbólicas ou visíveis, né, elas atravessam essa mulher quando a gente está falando, né, dessa conexão e acesso. Então não é que essas profissionais não existam, mas o esforço para incluí-las, desde o processo de recrutamento e seleção, até mesmo quando elas já estão contratadas, né, são poucos, né? E aí, quando a gente caminha para a terceira barreira, a gente está falando da diversidade genérica, né? Então, aqui já estamos promovendo a diversidade. E quando as empresas elas trazem as políticas de diversidade todas, né, na mesma meta, e estando ali, né, pessoas com deficiência, raça, gênero e raça, idade, orientação sexual, existe um olhar genérico e um olhar por todo, né? Não tem esse olhar de endereçamento das ações de diversidade. E, além disso, um ponto que vale trazer também é a questão, né, desse muito foco na seleção e pouco adequação ali, compromisso com a ascensão dessas profissionais. Então, 58%
81% dessas mulheres afirmaram que receber promoções foi difícil ou muito difícil nos últimos anos. E com isso, a gente quebra aí esse último, né, esse terceiro mito, que é: grande parte das políticas de diversidade atuais ainda misturam diferentes vivências e ignoram o potencial de quem é beneficiado por elas, né? Então, não é que, né, não tem como a gente colocar a diversidade como uma coisa homogênea. Não, a gente precisa endereçar de acordo com a problemática de cada um dos grupos minorizados dentro dos espaços. E, por fim, a gente traz as barreiras, né? A barreira do medo de errar. Ainda não estamos preparados para endereçar esse problema. Então, a partir do momento que a gente fortalece nessa negação histórica, a gente não consegue trazer essa mudança de perspectiva. E aí, só trazendo mais um dado, 88% das mulheres, né, que foram entrevistadas por nós, elas traziam que elas esperavam que essas mudanças, né, e essas iniciativas fossem promovidas por empresas, né, então, instituições ou empresas privadas, enquanto 83% acreditava que seria ali, acreditava no governo trazendo essa mudança. Ou seja, elas esperam mais hoje das próprias empresas e instituições privadas do que, né, as políticas ali através do governo. E a questão do conhecimento superficial impede impactos concretos, né? Então, todas as iniciativas, elas ainda ficam muito ali vou ajudar essas mulheres, né? É preciso fazer alguma coisa. Permeia muito o campo do discurso e pouco o campo da ação, né? Então, a gente não vê toda essa questão caminhar. E há também a ausência de cultura, né, da cultura de segurança psicológica, que agrava aí essas consequências. Então, quando a gente está falando aí da barreira do medo de errar, a gente quebra, né? É mais um mito, é um problema que requer ação. Então, deixar a busca por soluções para depois será cada vez mais identificado como uma atitude racista, né? Então, essa coisa da boa vontade não é suficiente para que a gente traga a transformação. Pode prosseguir, por favor, Amanda. E aí, seguindo, né, a Dani vai realizar esse fechamento. A gente traz, né, um pouco do quanto é necessário mudar essas dinâmicas, né? Não é algo que vai acontecer aí com atitude, com medidas, né, naturais. Não, a gente tem que olhar o problema de fato e endereçar ali essas ações, essas políticas, né, e políticas que permeiam não só a inserção, mas também todo o desenvolvimento dessas profissionais. E a gente vai falar um pouco, né, como que se dá essa jornada de transformação. Pode passar para o próximo, Amanda. Vou tentar aqui ser bem breve para a gente conseguir apresentar todo o material. Então, a gente, como a Verônica bem falou, a gente precisa conscientizar para transformar, a gente precisa endereçar todas essas barreiras que foram apresentadas. Então, quando a gente passa para o próximo slide, a gente elenca aí algumas zonas de motivação e mesmo de perfil das empresas, onde cada empresa consegue atuar, né, em sua máxima potencialidade em direção à transformação dentro dessas empresas e dessa jornada. Então, só falando de forma muito breve, né, na zona 1 da motivação, nós estamos falando de empresas, já pode deixar nesse slide, obrigada. Na zona 1 de motivação, a gente está falando de empresas menores, que não conseguem investir tanto e não sabem muito bem por onde começar. Nas empresas que estão ali na zona 2 de catalisação, estamos falando de empresas que já possuem em seu quadro de colaboradores pessoas negras, que já conseguem investir um pouquinho mais em ferramentas, em novos métodos. E na zona 3, estamos falando de empresas aí que não necessariamente são de grande porte, mas que são empresas que conseguem aportar um bom investimento na diversidade e que conseguem pensar a longo prazo. Então, para as empresas que estão ali na zona 1, né, que não sabem por onde começar, a gente sugere que essas pessoas façam um censo e mensurem, né, onde é que elas estão, para onde elas precisam avançar. Elas precisam criar conversas o tempo inteiro de conscientização e de diálogo para quebrar os vieses inconscientes,
depois elas precisam avançar para o recrutamento e para a contratação, depois elas trabalham a contratação dessas pessoas, né, pelo viés da manutenção do desenvolvimento delas, com feedbacks e métricas de crescimento, elas ainda precisam manter o pratinho da sensibilização rodando, então essa sensibilização não deve parar nunca, e é isso que a gente reforça no ponto 5. No ponto 6, a gente fala de investir em capacitação e acompanhamento, então cursos, tanto para os gestores quanto para as pessoas que estão sendo incluídas, projetar representatividade em cargos de decisão, né? Então, essa empresa, ela de fato só vai conseguir atingir essa tal diversidade quando ela conseguir representar o Brasil tal qual, como ele é, em todos os níveis hierárquicos. E só depois que essa empresa vai conseguir pensar em performance, em reputação e em inovação a longo prazo. Então, passando para a próxima, Amanda, a gente está falando aqui basicamente de estabelecer, depois, então, primeiro a gente estabelece as ferramentas que a gente tem, depois a gente aprimora as ferramentas que a gente tem, ou então vai em busca de novos olhares e perspectivas, e depois a gente potencializa, fala de inovação e pensa a longo prazo. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, as empresas querem correr para o LinkedIn para fazer textão, todo mundo quer surfar a onda, todo mundo quer fazer um artigo, isso porque contratou 2 estagiários. Então, assim, não é o momento. Primeiro tem o básico, tem mais ou menos aí 5 passos para ser colocado e implantado dentro dessa empresa antes de fazer textão e campanha publicitária. Pode passar para o próximo, Amanda. Então, é fundamental dar lugar às potencialidades da mulher negra no mercado de trabalho. É esse o olhar do futuro que a gente precisa trilhar. Então, fica aqui o nosso convite para a gente continuar essa conversa em outro momento, em outros espaços, e a gente espera que, por mais breve que tenha sido, vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Valeu! Muito bom, já abriu para as perguntas, por favor? Sim, posso, podem. Pode perguntar. Acho que eu sou o único homem aqui da palestra aqui. Prazer, meu nome é Cícero, sou aqui de Ananindeua, no Pará, só que eu trabalho na região de Cametá, no Baixo Tocantins. Achei interessante o ponto de vista de vocês sobre o mercado da mulher negra, né? Eu queria fazer 2 perguntas, pode ser, professoras? Fique à vontade. Além da qualificação, todas no meio ambiente de trabalho. Assim, além disso, qual é o momento que a mulher tem que se posicionar sobre isso? Ainda há um machismo, claro, nos momentos de trabalho, infelizmente, né? E como é que vocês se lidam com isso? Já passaram por isso? E para a nova geração, qual é o exemplo que vocês têm que dar para esse tipo de momento? Agradeço. Sempre nesse embate de quem vai responder. Cara, eu não ouvi, acho que cortou um pouquinho a sua pergunta no começo, mas eu acho que eu entendi, no geral. As meninas podem aí responder depois. Eu acho que, assim, primeiro é criar um espaço confortável. Como mulher negra, as mulheres negras, elas também não têm, assim, por conta da questão da nossa sociedade, do racismo estrutural, enfim, as mulheres negras não têm tanta autonomia para, de repente, questionar estruturas dentro dos seus espaços de trabalho. Então, essa mudança ela precisa acontecer mesmo das lideranças e da cultura da empresa para fornecer esse espaço que seja um espaço confortável para essas mulheres reivindicarem seus pontos e tudo mais. Então, eu acredito que a Dani e a Verônica tenham passado já por situações assim, mas eu acho que é mais um sentido da empresa também formar e firmar a cultura psicológica daquele lugar, e aí essa mulher pode reivindicar e tudo mais, porque a gente ainda está falando de mercado de trabalho, então às vezes uma mulher vai reivindicar coisas, acaba sendo, enfim, né, tipo, sei lá, colocada contra a parede, não sei, essa é a minha opinião. Perfeito.
Agradeço pela resposta. Me senti contemplada também, tá? Pelas respostas da Amanda. Pessoal, a gente está a menos de 1 minuto de terminar, eu coloquei ali embaixo. Se a gente puder responder essas perguntas depois, acho que é um tema de extrema relevância, assim, que a gente tem visto, né, uma mudança muito grande assim, no mercado de trabalho. E então, assim, eu poderia estimular, né, que essa conversa continue aí, ó, o olá@indique.com. Sigam as redes sociais, sigam a Agenda Pública. A gente está aqui para fazer essas pontes, para a gente continuar desenvolvendo, né, esses temas assim, na nossa sociedade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei assim, esse estudo excelente, além de muito lindo.